Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho mais uma pílula do nosso amado Evangelho, para começar bem a semana, né? Segunda-feira, luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Lembrando que hoje eu retomo com todos vocês às 22 horas. Anota aí para você não perder de jeito nenhum a sexta aula, o sexto encontro da série Os 11 Hábitos das Pessoas Extraordinárias. O melhor está por vir. Você sabe que o melhor fica para o final, né? Cerejinha do bolo, azeitoninha da empada e as aulas e exercícios da nossa super maratona. Então, hoje, capricha, que a gente recomeça. Nós vamos até na semana que vem. Então, vale muito a pena para ajudar você a transformar ainda mais a sua vida. Gente, domingo não teve o nosso bate-papo sobre os extraordinários, mas eu fiz duas lives muito especiais às 8 da noite. Sábado falei de obsessão e ontem falei sobre saúde e espiritualidade, que é o tema da nossa pílula de hoje. Você tem a noção de como a sua saúde pode ser impactada positiva ou negativamente pela sua questão espiritual? Porque o que eu percebo é que muita gente literalmente não tem. Gente, vamos lá. Vamos fazer uma síntese do que nós falamos ontem. O que é saúde? Saúde não é a ausência de doença física. Saúde, pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, é um completo estado de bem-estar físico, psico, bio, espiritual, social. O que isso quer dizer? Uma pessoa realmente saudável é alguém que está bem inserida na sociedade, está bem com seu corpo, está bem emocionalmente, espiritualmente, como um todo. Então veja você que é um conceito muito amplo. Só que como que a gente vai conseguir esse conceito, digamos, integral de saúde, ignorando a parte espiritual? E veja que eu não estou falando de religião. Vou te dar um exemplo super simples. Vamos supor que você é uma pessoa que tem tendência a pensamentos negativos. É pessimista, baixa autoestima, é ansioso ou ansiosa, né? Você conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Imagina só, esse é o tipo de postura que suga a nossa energia, drena a nossa energia. Então é lógico que cedo ou tarde, essa carência de energia, esse excesso de cortisol que a gente dispara na corrente sanguínea por causa dessas situações de estresse, elas vão nos prejudicar. Gente, é irremediável, não tem como ser diferente. Então, cedo ou tarde, a gente vai adoecer, né? Nossa estrutura perispiritual, que tem os nossos chakras ali correspondentes, vão acabar tendo um problema de densificação de energia doente, do pensamento negativo, do sentimento de raiva, de rancor, de tristeza, né? Da falta de ética, de caráter que se manifesta numa energia de baixa vibração. Então, cedo ou tarde, a gente vai ter que expelir essa negatividade. E aí, dependendo do chakra que tiver mais correspondente, manifesta-se a dor no corpo, na parte do coração, parte respiratória, na parte das vísceras, né? Na parte do cérebro, da garganta e as demais, e das diversas formas de enfermidade que a gente possa ter, né? Diversos tipos de tumores, dores e assim por diante. Então, o grande fato é que, quando a gente começa a trabalhar o despertar do nosso ser, espiritualmente a gente se conecta com um propósito maior na nossa vida, é lógico que isso vai ajudar na nossa saúde, gente. Primeiro que do ponto de vista da obsessão, lembre-se, se nós estamos em sintonia com energias intrusas por causa da vibração baixa que a gente tem, é claro que isso vai nos prejudicar. Então, se eu me elevo espiritualmente, concorda? Você está lá no teu evangelho no lar, se esforçando para ser um ser humano melhor, mais feliz, ser uma pessoa de bem, é claro que isso vai te beneficiar, não é? Você vai sentir os amigos espirituais do teu lado, vai te dar força no teu tratamento de saúde. Você pode estar na fila do SUS, mas você está com fé. Olha para a pessoa que não tem fé, porque já é difícil. Com fé, imagina sem. Não é verdade? Você pode estar com um problema muito grave financeiro. Se já é difícil quando a gente tem fé, mas ali a gente recebe intuições, anjos bons aparecem no nosso caminho para nos ajudar. Imagina se você não tiver fé. A gente vai besteira. Então, gente, cuidar espiritualmente pode ter certeza que interfere muito para o seu bem-estar na tua saúde. Na live de ontem eu citava a história de André Luiz. No livro Nosso Lar, a gente aprende, André Luiz ele retorna à Terra após praticamente 8 anos de desencarne mais um no mundo espiritual. E ele vem e descobre que a esposa dele tinha casado de novo. Então, ele toma um susto na primeira visita dele ao lar, né, tantos anos depois, mas o segundo esposo dela estava quase desencarnando. Então, depois ele venceu os ciúmes e exercendo o amor que ele aprendeu em Nosso Lar, ele faz uma prece a Narcisa. E Narciso, um espírito muito mais elevado, vem de Nosso Lar até o Rio de Janeiro
naquela época, atende André Luiz e ajuda aquele companheiro quase desencarnando a melhorar. Veja só que coisa, existe intercessão direta sim do mundo espiritual para nos favorecer, não é? Eu até contei um caso de uma amiga muito querida, né? Muito amada, que ela está vivendo isso na própria família. Então, meus amigos, não duvide de Deus perto de você, não é? Mesmo que nós duvidemos de nós perto de Deus, cuide do teu espírito, cuide da tua espiritualidade, da sua forma de viver, das suas energias boas e tenha certeza que direto ou indiretamente vai melhorar a sua saúde. Ainda que fisicamente você não se cure, porque tem determinadas coisas que remontam a vidas passadas e a gente não resolve da noite para o dia, emocionalmente você vai estar mais forte. Não é verdade? Você vai ter um ânimo melhor. E é para isso que a gente está aqui. Evangelho no Lar todo dia, 10h30 da manhã para você nessa época de quarentena, para te ajudar. É ou não é? Séries como essa dos 11 hábitos, todos os dias à noite para te auxiliar, pílula do evangelho noturna, diurna, não é? Tanto conteúdo bacana para a gente estar juntinhos. Você não está sozinho. Então, nosso time de voluntários que faz atendimento fraterno, gente, gratuito, de madrugada muitas vezes, não é? Atendendo as pessoas, o link do WhatsApp está aqui disponibilizado na pílula praticamente 2 semanas ininterruptas. Então, você não está sozinho e nem sozinha, mas a gente tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é sair da zona de conforto e despertar espiritualmente. Então, que Deus te proteja e abençoe. Muita luz e paz. Obrigado a você que compartilha as pílulas. E lembre-se, viu? Vá trabalhar sua espiritualidade e cedo ou tarde a sua saúde verdadeira vai sim se beneficiar. Estou te esperando hoje à noite, hein? 22 horas. E daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã. Até breve, meus queridos amigos! Até muito, gente. Muito breve.